tá ligado? E essa semana a gente vai ter muito trabalho e debates muito importantes. Bom, nesse sentido, convidamos agora, para compor a mesa de abertura do evento, o excelentíssimo vice-reitor para assuntos acadêmicos da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, professor José Ricardo Bergman. Também está representando o magnífico reitor, professor José Sá Carlos de Siqueira. Também o excelentíssimo decano do Centro de Ciências Sociais da PUC-Rio, professor Luiz Roberto Azevedo Cunha. Representando o diretor do Departamento de Geografia e Meio Ambiente da PUC-Rio, professor Augusto César Pinheiro da Silva, chamamos o professor João Rua. E, finalmente, o coordenador-geral do segundo simpósio sobre metropolização do espaço, gestão territorial e relações urbanas rurais, professor Álvaro Ferreira. Alô. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria estar aqui nessa abertura desse simpósio. Uma satisfação encontrá-los, alunos, nossos convidados de fora. E gostaria de, primeiramente, dar as boas-vindas em nome da Universidade, em nome do nosso querido reitor. Dizer que é uma satisfação termos aqui e ter realizado no campus esse simpósio. Sendo o esforço de muitos dos nossos convidados que vieram de longe, eu gostaria de agradecer a participação deles, a colaboração a esse evento. Agradeço também a participação dos alunos, dos professores que vieram de outras universidades. E gostaria de agradecer especialmente ao Departamento de Geografia, na organização desse evento. Geografia que vem, um departamento nosso que vem se consolidando, muito ativo. E a gente vê todo esse nível de atividade, um departamento jovem, dinâmico. Aqui nós temos o nosso professor João Ruas. E sei que é uma satisfação ver a consolidação desse departamento, uma enorme satisfação que a gente vê esse nível de atividade. Agradeço a vocês esse esforço. Nós temos esse mês de simpósio, no mês passado tivemos um workshop, com grande satisfação que a gente participa e tem aberto esses eventos. Finalmente, eu gostaria de desejar a todos boa sorte, que vocês tenham um simpósio com muita participação, com muita discussão e que a gente possa sair daqui com novos horizontes. Muito obrigado a todos e desejo boa sorte. Bom dia também a todos e todas. Para o Centro de Ciências Sociais, não é, a satisfação de estar aqui como decano presente na abertura desse simpósio é muito grande. Porque, na verdade, o Departamento de Geografia está se consolidando, como falou o professor Bergman, cada vez mais evoluindo, não é? Um departamento com uma enorme tradição na universidade, enorme tradição no Brasil, mas nos últimos anos, não é, tem feito, não é, inclusive, sob uma liderança importante desse jovem e dinâmico professor João Rua, que é jovem sim, e é muito dinâmico, mas dos outros professores do departamento, da professora Regina, dos outros professores, do professor Rogério também, não é? O departamento está passando por uma fase de renovação de quadros, de entrada de novos professores, o doutorado, não é, que foi já aprovado, não é, que está se iniciando, ou seja, é um momento muito, muito importante. E esses momentos importantes, eles têm que ser comemorados. E seguramente não há nada melhor que comemorar com um evento como esse, um evento que trata, não é, dessa questão fundamental para toda a sociedade humana, não é, a questão da metropolização, as regiões, a pauta, não é uma pauta bastante densa e com muitas reuniões, muitas discussões. Então acho que vocês terão aqui a possibilidade de passar alguns dias, né, de intenso trabalho, mas produzindo e desenvolvendo muita coisa. Também para os professores, né, que estão vindo pela primeira vez, é uma enorme satisfação recebê-los. Espero que
possam também desfrutar um pouco desse nosso campo sustentável, né? A PUC Pajujafá, nosso reitor, né? Tem sempre o prazer de chamar a atenção para isso. A PUC é um campo sustentável, recebeu já prêmios por isso, ou seja, vocês também vão poder aqui, no pouco tempo que terão entre as muitas reuniões, muitos eventos, né? Talvez aproveitar um pouco desse campus. Então, é com enorme satisfação, de que os Centros de Ciências Sociais até tem a possibilidade de estar aqui hoje presente, dando a abertura inicial aí desse nosso importante evento. Então, agora eu passo a palavra para o nosso jovem dinâmico, professor João Boa, que vai falar um pouco. Bom dia a todos. Realmente é um ótimo dia, um ótimo início de dia receber essa condecoração etária. Eu estou muito feliz de estar aqui dando as boas-vindas a todos vocês, em nome do professor Augusto César Pedro da Silva, nosso diretor, que não pôde comparecer, e falar um pouco do departamento. O nosso departamento, com 72 anos de história na geografia do Rio de Janeiro, é um dos mais antigos do Brasil, e o segundo mais antigo aqui do Rio, tem se mostrado realmente bastante dinâmico, cada vez mais, agora tem contado fortemente com o apoio da universidade. Para este evento, a gente contou com patrocínios externos da universidade, o professor Álvaro vai falar disso, da CAPES, CNPq, mas foi fundamental o suporte que desde o início a gente tem tido da universidade, das instâncias da reitoria, da subreitoria, do centro, nosso decano ali, que a gente bate a porta dele, que dá cheque em branco, que eu já aceitei, já comprei 10 viagens, enfim, acho que ele mandou. E essa dinâmica de integração da universidade com o departamento é que tem dado esse cálculo, esse suporte e ânimo para a gente prosseguir. Só nesse semestre são 3 eventos fortes que a gente teve aqui. Um que a gente achava que era de uma dimensão mais modesta, que era a Semana de Geografia da Graduação, foi um evento fortíssimo, com patrocínio da FAPERJ. Depois tivemos o CONGEL, o Congresso Internacional de Geopolítica, que tem um mês que foi aberto aqui e se desenrolou nesse mesmo espaço, um evento com bastante sucesso também. E temos esse nosso, que já é o segundo, a cada 2 anos a gente pretende manter essa tradição, que é esse nosso segundo CIMEGE, Simpósio Internacional sobre Metropolização do Espaço, Gestão do Território e Relações Urbanas-Rurais, que engloba assim, as temáticas mais variadas e que, depende da nossa avaliação inicial, pelo menos, atenderiam às inquietações mais frequentemente levantadas pelo alunado da graduação, do mestrado e o doutorado, que a gente já teve aprovação aqui na universidade e deseja que ele seja aprovado agora na CAPES, em novembro e dezembro, para ver se a gente inicia em março. Esses são nossos planos. Então, em nome do departamento, dou as boas-vindas a todos, agradeço desde já e contem conosco para qualquer necessidade, principalmente o pessoal que é de fora. Obrigado. Bem, eu queria agradecer muitíssimo, a presença de todos vocês, agradecer, como o João já tinha falado antes, ao CNPq, que nos ajudou, porque a gente é um evento que a gente não cobra inscrição, e aí para viabilizar isso fica muito complicado mesmo. Então o CNPq, a CAPES também e a PUC, como o João já falou, o apoio foi fantástico, e sempre a gente foi muito bem recebido quando levantamos essas questões.
Aos alunos, né, de graduação e de pós-graduação que se mobilizaram também para tornar isso aqui possível, né? A gente sabe que na universidade a gente faz assim, né? A gente não... são os alunos que estão sempre dando grande suporte para todos nós. É necessário também falar da importância, né, de todos os coordenadores do simpósio, né, os professores João Rua, Regina, Célia de Massa, Augusto César Pinheiro da Silva e Glaucio Manafon. Sem esse apoio, nada disso estaria acontecendo, nada. Então isso, para mim, é fundamental, né? Todos estão envolvidos e todos estão tornando isso possível. A proposta, né, sobre a proposta do simpósio, né, essa proposta ela foi pensada em duas dimensões, né? Uma no que se refere à organização, né, a forma como ele foi idealizado, e a segunda dimensão se refere à questão temática, né? E esse simpósio ele tem algumas características que o tornam um pouquinho singular. Como eu estava dizendo, né, ele não tem taxa de inscrição, né? Em um momento em que tudo vira mercadoria, a gente acredita que o conhecimento não deva seguir esse caminho, né? O conhecimento tem que ser sempre compartilhado, precisa ser compartilhado. Outra dimensão que me parece que deu muito certo no primeiro, e a gente mantém isso, né, é que o debate é fundamental, né? Os congressos viraram muitas vezes bancos em que o que importa é apenas enriquecer o currículo Lattes, e a gente acha que o debate é muito mais importante do que apenas isso, né? As pessoas vão a eventos apenas quando vão apresentar trabalhos, e isso já começa na própria graduação, quando todos deveriam estar preocupados em ouvir mais. É muito triste a gente ouvir pessoas que quando chegam no mestrado e dizem assim: ainda não publiquei nada esse mês. Isso é uma loucura, né? Eu acho que tem que ter a gente precisa ouvir mais. Aqui não houve chamadas de trabalhos, né? Mas sim convites a pesquisadores que têm muito a dizer, né? E não só a dizer, mas eles estão dispostos a debater ideias, né? As discordâncias, elas vão acontecer sempre no âmbito das ideias e nada tem de pessoal. Porque ultimamente esse discurso do politicamente correto tem feito com que não se possa mais fazer qualquer crítica, as críticas têm sido vistas como questões pessoais, o que é um equívoco, né? A gente está discutindo ideias. Quanto à questão, os resumos expandidos, desculpa, isso é importante, os resumos expandidos eles estão no site, né, do simpósio desde o início de outubro. Alguns professores foram enviando isso um pouquinho depois, mas a gente fez um esforço muito grande. Eu queria agradecer a todos também que nesse final de ano cheio de problemas ainda conseguiram nos mandar os resumos expandidos, justamente para que houvesse uma leitura prévia, né, de todos os participantes, né, o que com certeza trará maior profundidade ao debate. Quanto à questão temática do simpósio, e eu não vou me alongar porque isso é apenas uma mesa de abertura, né, é apenas por preciosismo que o nome é tão longo, até no sentido de deixar claro que o processo de metropolização do espaço contribui para as transformações nas formas de gestão territorial e nas relações urbano-rurais. Nós poderíamos chamá-lo apenas de Simpósio Internacional sobre Metropolização do Espaço, e nesse sentido escaparíamos do título tautológico, mas de alguma maneira é mais para a gente ter uma ideia de que isso incorpora, né? Se o fenômeno urbano ele tomou o planeta, né, se a gente vive numa sociedade urbana, e não nos referimos apenas ao domínio edificado, né, mas ao conjunto das manifestações de hegemonia do urbano sobre o rural, atualmente experimentamos um processo de metropolização do espaço. Ou seja, trata-se da transcendência das características metropolitanas a todo o espaço. Nesse sentido, grandes mudanças podem ser observadas. E aí a gente teve no primeiro simpósio, né, um debate muito grande sobre isso, e com a conferência de abertura da professora Sandra, onde ela deixava muito claro que algumas mudanças que são claras nesse sentido são crescimento e intensificação dos fluxos imateriais de pessoas e de mercadorias, cada vez maior utilização de tecnologias de informação e comunicação e grande variedade de atividades econômicas com a maior concentração de serviços de ordem superior. A metropolização do espaço estaria, de certa maneira, alterando ainda mais as relações urbano-rurais. Se em determinado momento
nós podemos falar da dicotomia cidade-campo, talvez agora possamos falar, como tem sempre nos lembrado, né, o professor João Rua, nós possamos falar de urbanidades no rural, já que atualmente o desenvolvimento de condições metropolitanas que viabilizem ainda mais a reprodução do capital. Não nos resta dúvida de que as estratégias de gestão territorial são também atingidas por tal processo. Nessa seara, é preciso pensar em políticas públicas, questionar a política pública, pensar em outras formas de gestão e planejamento, pensar inclusive em como viabilizar formas de autogestão. Em nome de toda a coordenação, eu agradeço muitíssimo a presença de todos e que tenhamos bons debates. Como eu disse, boas conversas e, por que não, boas risadas durante essa longa e densa semana que com certeza será muito proveitosa. Muito obrigado a todos. Então, agradecendo a todos, né, a gente encerra a mesa. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos e eu vou ficar aqui para a gente fazer a primeira mesa logo, para não se alongar mais. Muito obrigado. Bem, gente, eu queria pedir desculpas pelo atraso. A gente, infelizmente, a gente planeja as coisas todas, mas às vezes não dá certo, né? Bom, fato é que agora parece que está tudo, né, funcionando bem. A gente vai dar início à primeira mesa, lembrando que essa primeira mesa ela vai acontecer na segunda-feira, na terça-feira e na quarta-feira. E ela corresponde a um avanço, né, da pesquisa dos nossos mestrandos, né, que entraram no início deste ano, em março, e que começaram a desenvolver sua pesquisa. Então, a ideia aqui é que eles apresentem como é que está o andamento dessas pesquisas. E, obviamente, depois a gente abre para um debate, para as contribuições de todos vocês, perguntas, enfim. Okay? Isso vai acontecer na segunda, na terça e na quarta. Depois, não mais. Bom, essa primeira mesa vai ser composta, e eu chamaria para que eles viessem à mesa, Mark Hickel, Gabriel Lima, Conrado Stroll, Sandra Pantuil e Luciano Talcol. Então, bom dia. Meu nome é Mark Hickel e sou dos Estados Unidos. E hoje estou muito feliz para apresentar a minha pesquisa com o título de Paisagem que as mulas criaram, Homem e Equídeos como um sistema socioecológico histórico no Rio de Janeiro. Mas antes de falar sobre a minha pesquisa, um pouco sobre mim. Eu me formei na Academia da Força Aérea em Colorado, em 2003, em pesquisa operacional, e depois eu fiz um mestrado na Massachusetts Institute of Technology, em 2005, em logística e transporte. Logo depois, comecei a minha carreira na aeronáutica dos Estados Unidos como piloto de caça F-16. Esta foto aqui foi tirada em 2011, no Iraque, uma foto de mim
ao lado da minha forma de transporte, só um pouco mais rápida do que uma mula. Hoje vou discutir esses tópicos aí. E essa foto é de uma das mulas no Parque Estadual da Pedra Branca, carregada com bananas. E todas as fotos na apresentação de hoje foi tirado de mim ou do meu orientador, Rogério. Então, para uma introdução, o ato de domesticação de animais envolve uma vasta teia de relações ecológicas e sociais que vai muito além da relação domesticador e domesticado. O uso de moares, equídeos e bovinos na tração e no transporte é uma estratégia de conversão de energia solar em benefício do homem por meio da conversão de florestas em pastagens. Estes animais permitiram que a economia tivesse determinadas características e possibilidades nas áreas de uso. E seu uso moldou, de uma certa forma, a paisagem do estado a partir de suas necessidades e características físicas e metabólicas. A importância do meu projeto, Sandra Swartz, ela é historiadora ambiental de África do Sul. Em 2010, ela escreveu um livro chamado Riding High versus Humans in History in South Africa. Dentro deste livro, ela tem uma citação bem importante para mim. Eu quero fazer uma relação para o meu projeto. Ela escreveu que a pesquisa dela foi uma parte de uma conversa que historiadores precisam ter para entender a relação cambiante e essencial entre sociedades humanas e sociedades animais e do impacto que esta relação já teve em seu ambiente. Então, o objetivo geral da minha pesquisa era analisar a paisagem sob o ponto de vista de um sistema socioecológico entre o homem e os equídeos no estado do Rio de Janeiro. E com isso, tenho 3 perguntas principais que eu vou pesquisar. O primeiro, quais são os papéis que as mulas realizaram ao longo das últimas décadas na transformação da paisagem do estado do Rio de Janeiro? Além disso, quais são os sistemas econômicos e sociais que apoiam o seu uso contínuo da sociedade moderna? Como está visto nesta foto aqui de queijo parmesão na região de Serra de Mantiqueira, que eles vendem lá e transportam com as mulas para os mercados em Visconde de Melo. Finalmente, quais são os principais aspectos funcionais e estruturais de paisagem sob influência desse sistema? A metodologia. Primeiro, vou conduzir entrevistas com os tropeiros e os donos de mula, como João aqui na Pedra Branca. Vou usar a técnica de bola de neve para identificar especialistas. Quando eu estou conversando com eles, identificar mais especialistas. Além disso, vou mostrar fotografias para elicitar memórias de como as mulas estavam usadas nos tempos antigos. Além disso, vou estudar a paisagem produzida. Aí, quais são os requerimentos das mulas hoje em dia? A alimentação, as cercas, o sol, as verduras. Quais são as necessidades para os donos das mulas? E a erosão das trilhas. Quais são os efeitos das mulas? Vou fazer uma análise através de metabolismo social do livro de 2007 de Molina e Toledo. E no fim, uma comparação entre os dois lugares que eu vou discutir em alguns minutos, onde as pessoas ainda estão usando as mulas para transportar produtos. Mas durante toda essa metodologia, durante a revisão bibliográfica, já aprendi muitas coisas interessantes sobre a história do rio e no uso das mulas. A economia a mula foi bem importante para a economia. Como está visto aqui, as mulas foram necessárias para o transporte de carvão entre as montanhas e o centro da cidade. Além disso, a lenha foi transportada dos portos da cidade para o interior do estado e da cidade para todas as casas durante o século XIX.
Itatiaia. Está situado entre Minas Gerais, São Paulo e o estado do Rio de Janeiro, perto do Pico das Agulhas Negras. É um parque bem montanhoso e foi criado em 1937. Foi o primeiro parque nacional do Brasil. Entre Itamonte, está visto lá em cima na esquerda, e a cidade de Visconde de Mauá. Dentro do parque tem 4 ou 5 tropeiros, e cada semana eles levam os produtos de queijo, mel, geleia, cada sexta-feira, e eles voltam no domingo. Eles começam a travessia para Gária e Serra Negra e fazem uma travessia de 30 quilômetros durante todas as semanas do ano. O parque é muito, muito lindo, mas já as mulas têm uma influência. Está visto aqui uma cerca necessária para conter as mulas e, claro, as passagens de capim para a alimentação das mulas. Mas foi interessante para mim, durante a minha visita em julho, que lá quase todo mundo tem uma fusquinha. Então eu fiz uma pergunta para Paulinho, um dos tropeiros, quando ele estava me mostrando uma cela. Paulinho, por que você não usa a Fusca para levar os produtos para o mercado em Visconde de Mauá? E ele me disse que uma vez ele fez isso, mas quase nenhuma das turistas comprou nada, porque eles não acreditaram que ele era um tropeiro verdadeiro. Então hoje em dia ele tem que usar as mulas, porque sem a mula ele não pode apoiar a família dele. O outro lugar está aqui na cidade do Rio de Janeiro. É o Parque Estadual da Pedra Branca. Está situado na zona oeste da cidade e é a maior floresta urbana do mundo. Com isso foi criado em 1974 e, claro, um parque bem grande. Um mês atrás, fiz uma travessia, uma caminhada lá dentro do parque e descobri 3 residências onde, hoje em dia, os donos ainda estão usando mulas para transportar bananas e outros produtos para os mercados em Vargem Grande e Campo Grande. Aqui é uma foto tirada dentro do parque. Lá embaixo na esquerda é uma mula com caipim e lá atrás, no fundo, é a cidade de Recreio. A ironia é um dos sites dos Jogos Olímpicos de 2016. Além disso, a gente encontrou uma pastagem de capim para a alimentação das mulas, o que a gente chama o posto de gasolina mais alto da cidade do Rio de Janeiro. E no final, a gente encontrou a erosão nas trilhas dentro do parque por causa das mulas. No final, quero fazer uma comparação entre os dois lugares. Por exemplo, um fato interessante é que entre os dois lugares eles construem os balaios para as mulas de materiais diferentes. Na esquerda é um homem funcionando de bambu e na direita de cipó. Mas foi legal para mim que eu mostrei a foto na esquerda para um tropeiro no Parque Estadual da Pedra Branca e ele disse, caraca, que ele não podia acreditar que você pode construir um balaio com bambu. Então, para frente, este é o meu cronograma. Vou continuar a revisão bibliográfica e vou voltar várias vezes para os dois parques para fazer as entrevistas. Mas no fim de dezembro de 2015 tenho que voltar para os Estados Unidos e a aeronáutica. Então pretendo terminar todo o meu trabalho no fim de 2015. Com isso, obrigado. Muito obrigado, Mark. Ele não é britânico, mas foi britânico, né, na mortalidade do tempo, né? Foi britânico. Então passamos agora para o Gabriel. Gabriel, tem um microfone perto de você. Bom dia a todos. Eu me chamo Gabriel Lima. Eu
sou formado em licenciatura em Geografia pela UERJ. Queria apresentar um pouquinho aqui da minha pesquisa, que tem como título provisório Espaços de Colisão, a construção de representações hegemônicas no espaço urbano, analisado no filme Crash, No Limite. Eu sou orientado pelo professor João Rua, orientado pelo professor Luciano Ximenes, e eu gostaria de apresentar um pouco do que eu tenho desenvolvido até agora. Bom, como temática, eu tenho como temática geografia no cinema, né, acreditando a partir de um autor chamado Hopkins, que faz uma ponte entre geografia do cinema e geografia no cinema. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. E tenho por objeto de pesquisa a fragmentação socioespacial em Los Angeles, evidenciada no filme Crash No Limite. Embora a minha empiria, nesse momento, seja Los Angeles, ela pode ser derivada para outras situações da questão urbana que eu pretendo trazer. Como objetivo geral, analisar a relação entre o espaço urbano e a cidade, buscando analogias com a prática social, tendo o filme Crash No Limite como instrumento de investigação, uma vez que a imagem do cinema apresenta essencialmente analogias com a própria espacialidade. E a minha inquietação, a minha grande problemática seria como podemos pensar as tensões, os conflitos sociais e, sobretudo, as representações do espaço urbano a partir da representação cinematográfica. Bom, coloquei ali um resumo rapidamente do filme. Crash No Limite é um filme estadunidense de 2004 que apresenta um momento da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, e que nos mostra como as relações sociais de discriminação geram diferentes formas de violência. Crash, ele faz parte de uma série de filmes dramáticos, principalmente pós 11 de setembro, né, que vai trazer para a gente esse espírito da época, daquele momento, né, pós 11 de setembro, onde espaço e tempo postos em exame são postos em exame e envolvendo as práticas sociais, né, na qual eu pretendo me ater na minha pesquisa. De acordo com o geógrafo Eduardo Soja, a cidade de Los Angeles abriga imensos contingentes de negros, mexicanos, coreanos, japoneses e chineses, e isso acarreta inúmeros conflitos relativos à segregação, costumes e entre outros. O Soja, inclusive, no livro Geografias Pós-Modernas, ele utiliza uma frase do LA Times que fala que tudo se junta em Los Angeles, né? E a partir daí também a gente pode tirar algumas inquietações acerca dessa questão urbana que eu estou trazendo aqui para vocês. O filme nos é apresentado de forma não linear e não possui um personagem central, mas diferentes personagens que se entrelaçam de alguma forma em meio aos condicionamentos e tensões da grande Los Angeles. O barato do filme é que ele não vai se prender a um personagem específico, mas ele vai trazer para a gente diferentes personagens, diferentes realidades, das quais a gente pode estar fazendo a nossa análise. Veremos que esse recurso narrativo utilizado pelo diretor roteirista, né, funciona muito bem para o nosso debate acerca do espaço e das representações, principalmente quando percebemos que o próprio espectador também está suscetível à tensão entre representação, representado e representante presente no filme, né? Essa ideia do filme ser passado para a gente de forma não linear, ela faz parte de um legado, né, da modernidade no cinema, e quando a gente traz isso para o espaço ele nos desafia hoje a se deter a essa simultaneidade, né? Diante disso, eu gostaria de estar passando um pequeno trecho do filme, rapidamente. O Gabriel vai colocar ali pra gente, depois eu explico mais ou menos. White people in there waiting an hour and 32 minutes for a plate of spaghetti? Huh? And how many cups of coffee did we get? You don't drink coffee, and I didn't want it. Man, that woman in there poured cup after cup to every single white person around us. But did she even ask you if you wanted any? We didn't get any coffee that you didn't want and I didn't order. And that's evidence of racial discrimination? Did
Did you notice that our waitress was black? And black women don't think in stereotypes? You tell me something, man. When was the last time you met one who didn't think she knew everything about your little lazy ass before you even opened your mouth? Huh? That waitress sized us up in 2 seconds. We're black and black people don't tip. So she wasn't gonna waste her time? Now somebody like that, nothing you can do to change their mind. Well, how much is it? You expect me to pay for that kind of service? What? What the fuck is you laughing at, man? I'm seriously starting to think that you're jealous of Karen. Hardly. I just like to see you get through a meal without calling her or anyone else for that matter. Okay, look, no more phone calls tonight. As a matter of fact, here, you can hold the battery. Okay? $10 says she calls in the car. Wait. See what that woman just did? You see that? Why, she's cold. She got colder as soon as she saw us now. Oh, man, come on, don't stop. Man, look around you, man. You couldn't find a whiter, safer, or better lit part of this city right now. But yet this white woman sees 2 black guys who look like UCLA students strolling down the sidewalk, and her reaction is blind fear. I mean, look at us, dog. Are we dressed like gangbangers? Huh? No. Do we look threatening? No. Fact, if anybody should be scared around here, it's us. We're the only 2 black faces surrounded by a sea of over-caffeinated white people patrolled by the trigger-happy LAPD. So you tell me, why are we scared? Because we got guns? You could be right. Bom, tomamos essa cena então como ponto de partida para a nossa análise, acreditando que ela evidencia não só uma segregação racial, mas também uma segregação socioespacial. Né? Aqueles 2 jovens negros, eles questionam o fato daquela senhora branca sentir medo, né, ao vê-los. E eles questionam, nós como negros estamos em um bairro totalmente branco e nós deveríamos estar com medo. Então não está evidenciando somente a segregação racial, mas também a segregação socioespacial a partir dessa colisão que eu trago lá no título, né, a colisão entre as múltiplas territorialidades que a cidade de Los Angeles pode estar trazendo para a gente. Diante disso, para finalizar, eu gostaria de trazer os meus interlocutores iniciais, começando por Jeff Hopkins, né, no texto O Mapeamento dos Lugares Cinemáticos, Ícones, Ideologia e o Poder da Representação Enganosa, no qual ele faz essa ponte entre geografia do cinema e geografia no cinema. Né? A geografia do cinema, obviamente que o cinema ele tem uma geografia própria, mas existem intencionalidades ali, mas nós como geógrafos também podemos encontrar a partir, né, das categorias, as geografias no cinema. Usamos também o professor Jorge Luiz Barbosa, principalmente no livro As Paisagens Crepusculares da Ficção Científica, em que ele também vai trazer um trabalho riquíssimo a respeito do urbano, a partir de alguns filmes, como Empiria. Temos também o filósofo Henri Lefebvre, principalmente na obra A Produção do Espaço, em que ele vai trazer para a gente essa ideia de a gente não pensar mais aquele espaço fixo, imutável, mas um espaço cujas interações, né, uma contribuição teórica para o espaço. Temos ainda, como já citei, né, o Eduardo Soja, principalmente na Geografia de Pós-Moderna, Stuart Hall, The West and the Rest, e Suzanne Sesh e Jane Higgs no Culture and Development, A Critical Introduction. Nesses 2 últimos citados, eu pretendo trazer a ideia da construção de narrativas e representações hegemônicas a partir, né, da afirmação do outro, que vai ser evidenciada a partir de muitas cenas do filme. Bom, obrigado. Obrigado, Gabriel. Vamos agora à apresentação do Conrado. Por favor. Bom dia a todos, professores, amigos da faculdade, ilustres pesquisadores aqui presentes nesse auditório. Vou apresentar a minha pesquisa, denominada Hortas Urbanas do município de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, suas histórias, distribuição espacial e representações. Esse trabalho, de alguma maneira, ele vem a ser o desdobramento da minha pesquisa na graduação, que eu trabalhei mais efetivamente a formação de um tipo de agricultura de caráter policultural na cidade de Nova Friburgo, que foi possibilitado pela miscigenação cultural
entre os suíços e alemães que chegaram na vila de Nova Friburgo ainda nos anos de 1819 e 1824, respectivamente, e que por uma série de fatores, principalmente a questão da subsistência alimentar, tiveram que miscigenar-se culturalmente com quilombolas e também mestiços que viviam nos arredores do atual município de Nova Friburgo. Essa fotografia de 1933, do centro da cidade de Nova Friburgo, ela é uma fotografia que mostra um momento da cidade em que se consolidava o seu caráter urbano-industrial, um momento onde que praticamente todas as grandes indústrias têxteis e de couro de Nova Friburgo já estavam instaladas. Percebe-se na imagem a principal avenida da cidade, a Avenida Alberto Browne, ainda entremeada por alguns terrenos florestados, alguns quintais florestados, que é o tema do nosso trabalho, os quintais produtivos. Bom, parte da nossa pesquisa vai se basear nos relatos históricos. Como exemplo, estou trazendo aqui os relatos do cronista Guimarães, que esteve em Nova Friburgo no ano de 1922, no qual ele diz que no início dos anos 20, muitas das residências encontradas na área central da cidade de Nova Friburgo possuíam quintais produtivos, onde se produziam hortaliças, frutas e legumes, uma quantidade considerável, haja vista que o próprio cronista nos chama a atenção da falta de sortimento de legumes e verduras no mercado à época. O que eu trago que talvez poderia vir a ser o resultado da falta de necessidade de compra desse tipo de alimento por parte dos moradores da cidade, haja vista que eles já faziam uma produção interessante nos seus próprios quintais. Bom, as questões norteadoras do trabalho qual é a história da implementação dessas hortas urbanas na cidade de Nova Friburgo. Como, por quê, quando e por quem essas hortas foram implementadas. E a nossa investigação vai ser dada através da documentação, pessoalmente histórica, e também dos relatos orais obtidos através das entrevistas de determinados agricultores urbanos, se é que podemos falar assim. Então eu já comecei a fazer a identificação desses quintais, buscando a distribuição espacial desses quintais ou hortas urbanas. Então, no caso aqui, é uma imagem de Google mesmo, né? Ainda não fiz um mapa realmente no ArcGIS, mas ainda aqui já dá para mostrar. Esse vale aqui é o vale principal de Nova Friburgo, por onde passa o Rio Grande e o Rio Bengalas. E é nessa área core da cidade, se é assim podemos chamar, que eu vou estudar esses quintais. Então, no dado momento, eles estão se distribuindo desde o bairro do Cônego e do Cascatinha, para quem conhece, a região mais central do município, onde tem a prefeitura, e também no decorrer do Rio Grande, em direção ao Conselheiro Paulino. Bom, para a identificação e para a classificação dessas hortas urbanas, eu utilizo como critério a complexidade empregada no plantio e também a questão da subsistência, né? Então, o que vai diferir esses terrenos que eu vou estudar dos demais
de ter mais jardins da cidade, vamos dizer assim, a questão da produtividade e da complexidade empregada nesse plantio. Então eu trouxe aqui algumas classificações que eu fiz, isso aqui ainda está em constante transformação, mas eu classifico como consórcios simples aqueles terrenos que possuem 2 ou 3 espécies para a subsistência da família. Então é muito comum às vezes encontrar um terreno com um plantio considerável assim, de mandioca e cana-de-açúcar, ou mostarda e mandioca. Esses seriam os consórcios simples. Os plantios sucessionais já seriam aqueles plantios onde estão inseridos mais espécies de estratos sucessionais diferentes. Já teria outra configuração, até mesmo em termos de paisagem. Os jardins agroflorestais, eu vou trazer como exemplo uma fotografia do que eu chamo de jardim agroflorestal, que já é trazendo esse conceito de agrofloresta, que é mais recente, né, mas a gente consegue ver em determinados jardins na cidade de Nova Friburgo essa questão da estrutura mesmo, que alguns até se parecem estruturalmente com o que é feito atualmente, é denominado de agrofloresta, e os quintais agroflorestais, que já tem uma proporção um pouco maior e muitas das vezes já tem a paisagem mais florestal mesmo. E eu trago como estudo de caso, dentre aqueles terrenos que eu selecionei, que até o momento tem uns 20, 25 terrenos, eu vou fazer um estudo mais aprofundado de 3 hortas urbanas dessa. Uma seria do senhor Jorge Albertini, que vem a ser até o meu avô, que faz um manejo já há 40 anos no terreno. Outra do senhor Creuso, que também me chamou muita atenção a complexidade técnica, né, empregada no seu plantio. E ainda estou a definir mais um terreno desse para fazer essa análise mais aprofundada. E as escolhas vai ser mais pela história mesmo, se tem algum vínculo com essa história que eu pesquisei na minha graduação, uma história que vem da miscigenação cultural dos europeus com a população que já vivia próxima ao território que hoje em dia é a cidade de Nova Friburgo. Também a complexidade técnica empregada nos plantios e a análise da paisagem formada. Então eu vou fazer uma espécie de comparação ou uma análise dessas 3 hortas em relação ao jardim agroflorestal que eu implementei há cerca de 3 anos na minha casa, lá em Nova Friburgo também. Então, a questão da estrutura, né? A questão de como essas espécies se organizam, quais espécies, qual o adensamento, a questão também do estágio sucessional que se encontra esse plantio, com a questão também da produtividade. Aqui eu trago alguns exemplos de colheitas que eu já fiz no meu terreno. Pode passar, Gabriel. Trago como questões específicas quais relações sociais se estabelecem a partir dessas hortas urbanas. Então, as relações sociais com o entorno, com os vizinhos, né, também até dentro da própria família também. Quais espécies são cultivadas e por quê? Quais dessas espécies se encontram presentes e que não foram cultivadas. E aí eu trago também um outro fator, que é a interação entre humanos e não humanos. Eu percebo também como muito inerente à formação dessas paisagens. Todos os entrevistados até agora trazem muito essa questão do poder do animal também na constituição dessas paisagens, também não apenas sendo frutos da mão humana, né? E os resultados esperados é compreender a importância dessas hortas urbanas para os proprietários e para a população do entorno, identificar similaridades e diferenças entre os casos estudados, os traços culturais, em relação ao manejo do solo e de espécies, também os discursos abordados por esses agentes, e relacionar os resultados obtidos
com movimentos mais recentes da agroecologia, como a agricultura urbana, a agrofloresta, o Eat Local e o Slow Food. Trago aqui um cronograma de execução da minha pesquisa. Espero lá para setembro, agosto já está bem encaminhada. Lógico que isso aqui está passível a alterações, modificações, mas é a nossa expectativa. Trago como bibliografia básica os historiadores que trabalharam essa questão da formação da agricultura e da própria colonização de Nova Friburgo. Alguns relatos também de viajantes, como John Maue, em inglês, mineralogista John Maue, que passou por Nova Friburgo ainda no início do século XIX. Também trabalho do professor João Rua, aqui presente, trazendo a questão das urbanidades no rural, e aí eu tento trazer um contraponto ao trabalho do professor, que seriam as ruralidades no urbano também, sempre questionando essa questão do rural e do urbano também, o que vem a ser rural, o que vem a ser urbano. Agradecer a presença de todo mundo e a atenção. Muito obrigado, Conrado. Agora a gente passa a palavra para a Sandra Vantuil. Bom dia. Obrigada a todos pela presença nesse simpósio, segundo simpósio aqui na PUC. E a minha pesquisa é para entender um pouco as consequências do plantio do óleo de palma no Sudeste Asiático e quais as lições que a gente pode trazer para o Brasil. Bem, eu vou fazer uma pequena apresentação, depois relatar os objetivos dessa pesquisa, algumas justificativas e qual vai ser a minha metodologia e o meu cronograma de atividade. Eu faço um breve resumo da minha pessoa, né? Eu sou formada em Ciência de Computação e Administração de Empresa aqui pela PUC. Fiz uma pós-graduação em Marketing na Fundação Getúlio Vargas e durante alguns anos eu trabalhei na área de marketing em diversas multinacionais aqui no Rio de Janeiro. Comecei o mestrado esse ano aqui na PUC, no mestrado de Geografia e Meio Ambiente e na linha de pesquisa de transformação e sustentabilidade. A minha proposta de pesquisa é analisar as consequências do plantio de óleo de palma no Sudeste Asiático e trazer algumas ideias e lições para o Brasil. A minha pesquisa eu pretendo compreender os problemas causados pela expansão rápida do plantio de óleo na região de Bórneo, no Sudeste Asiático, tentar entender e coletar essas informações, as medidas estão sendo tomadas e aplicadas para minimizar o impacto no meio ambiente e quais são as lições que a gente deve trazer para o Brasil. O primeiro mapa à esquerda é do Sudeste Asiático e a região de Bórneo, eu coloquei um mapa maior, que é aquela região. O Bórneo é essa região do Sudeste Asiático e essa região contém uma parte da Malásia e da Indonésia. Alguns anos atrás, os ambientalistas e alguns ativistas ficaram muito felizes do crescimento do plantio do óleo de palma porque eles reconheciam que seria uma opção de substituir o combustível fóssil. Há 15 anos, 82% das regiões da Indonésia e da Malásia eram compostas por florestas tropicais. Mas devido ao grande aumento da demanda do óleo de palma na Malásia e a Indonésia começaram a plantar de uma forma extremamente desmatando bastante as florestas. Hoje a Malásia e a Indonésia representam 90% da produção mundial de óleo de palma.
E a gente pode observar naqueles dois mapas, né, são mapas que foram elaborados pela Universidade de Maryland. O primeiro mapa à esquerda é de 2000, né, onde você vê praticamente toda a região de Bórneo, né, protegida pela floresta tropical. E ao lado um mapa de 2010, onde você começa a observar um desmatamento grande em função do plantio de óleo de palma. E no Brasil, como é a situação do plantio de óleo de palma? Segundo a Embrapa, o Brasil tem mais ou menos 66 mil hectares de plantação de óleo de palma, que aqui no Brasil a gente chama de óleo de dendê. Algumas instituições já dizem que o número já está em torno de 92 mil hectares. Mas pelo menos 15 empresas já estão interessadas em plantar o óleo de palma, né, nas regiões do Pará, Bahia, Roraima, Rondônia. E isso vai chegar a um número mais ou menos em torno de 235 mil hectares em pouco tempo. Então o desafio é como a gente vai proteger a região da Amazônia, né? Claro que o óleo de palma tem o seu lado bom, mas ao mesmo tempo, como dizem os ambientalistas, né, é um processo acelerado de desmatamento da mata, né, e como ele já tem essa história no Sudeste Asiático, a gente tem que tomar cuidado porque isso pode ser por todo o planeta. Para entender melhor esse crescimento alarmante da plantação de óleo de palma, a minha pesquisa eu pretendo revisar algumas literaturas locais e internacionais, levantar dados das regiões junto a organizações internais, tem várias organizações internais envolvidas nesse assunto, como a WWF, a The Nature Conservancy, até mesmo o Greenpeace, Ministério e secretarias locais, obter mapas de cobertura de estudos feitos ao longo dos últimos 15 anos nessa região de Bórneo, entrevistar pessoas ligadas a organizações internacionais, ligadas à questão do óleo de palma, não só em Bórneo, mas também como no Brasil, especialmente no Pará, analisar as informações levantadas. Bem, esse é o meu cronograma de trabalho. Eu já comecei a fazer várias coletas de dados e informações e algumas entrevistas, né? Depois vou começar a levantar as literaturas, obter mapas, para me qualificar mais ou menos em abril do ano que vem, para poder depois escrever a pesquisa e defender no ano de 2016. E para terminar essa minha apresentação, eu queria fazer uma citação de um americano chamado Aldo Leopold, né? Ele foi um cientista, ecologista, ambientalista, professor da Universidade de Windsor e autor de um livro chamado A Sand Count Almanac. E ele disse, abre aspas, nós abusamos da terra porque a consideramos uma mercadoria que nos pertence. Quando começarmos a ver a terra como uma comunidade a qual pertencemos, passaremos a usá-la com amor e respeito. Muito obrigada. Muito obrigado, Sandra. Chegamos agora ao último membro da mesa, Luciano Dalcol, por favor. Bom dia, senhoras e senhores. Meu nome é Luciano Dalcol Riana, sou mestrando aqui também na PUC-Rio. Hoje sou professor da Our Lady of Mercy School, uma escola internacional, e também pós-graduado em História e Cultura do Brasil. Dentro da minha vida pessoal, se envolve também com a acadêmica, porque eu também fui, e aí dentro da minha pesquisa com imigração, eu fui imigrante. Passei 8 meses embarcado num navio de cruzeiro, fazendo trajetos na costa brasileira e no mar Mediterrâneo. Depois de desembarcar e participar de um programa de intercâmbio cultural com visto de trabalho para os Estados Unidos, onde fiquei 9 meses legalmente. Depois tive um overstay, que é você ficar acima do seu período de visto, ilegalmente nos Estados Unidos, até completar 2 anos e meio vivendo lá. Ao retorno no Brasil, no ano de 2006,
voltei